Então, primeiro eu vou me apresentar. O meu nome é Beatriz Tênios, eu sou professora e pesquisadora da Conscienciologia desde 2001 e atuei inicialmente por vários anos no IIPC e depois, desde 2007, com a fundação da PEX, eu passei a voluntariar e a pesquisar dentro do tema Proexologia. E juntamente hoje com a voluntária Maria Isolete, nós somos as coordenadoras da unidade aqui em Porto Alegre. Então essa transmissão está sendo feita hoje a partir de Porto Alegre, né, da APEX, unidade Porto Alegre, unidade gaúcha da APEX. Então, esse tema, hoje nós vamos discutir alguma coisa sobre o tema de pesquisa que eu já trabalho há algum tempo, que é aproveitamento evolutivo da longevidade. O que nós queremos dizer com isso inicialmente? É que, como a gente vai ver a seguir, pelos dados de pesquisa que eu vou trazendo para a gente conversar, e também num segundo momento, a partir de algumas hipóteses que a gente pode formular dentro da Conscienciologia, né, sobre esse assunto. Então, nós vamos, eu vou trazer esses dados, e a ideia é que, como a gente vai ver logo a seguir, né, a humanidade como um todo ganhou de 30 a 40 anos a mais de vida no último século, né? E esse aumento da expectativa de vida, ele trouxe também uma oportunidade de que esse tempo seja aproveitado de uma forma mais útil a todos, não só a própria pessoa, mas a humanidade em geral. Por quê? Porque é um tempo onde a consciência, onde a pessoa vai poder estar amadurecendo as suas experiências de vida e vai poder, então, fazer uma assistência de gabarito muito maior. Não é? Agora, quando a gente fala de longevidade, né, a gente percebe que na mídia existe muito assunto a respeito disso. Hoje mesmo, num jornal aqui de Porto Alegre, a gente tem um assunto, o título é o seguinte, saiba mais sobre o prazer após os 50 anos de idade. A gente pode ser feliz durante a vida inteira, diz a psicóloga Laura Miller. Tá? No dia 5 de agosto, a revista Isto É trouxe uma manchete de capa mostrando Viver 100 anos, estudo pioneiro, aplica em crianças brasileiras os novos conceitos da medicina para aumentar a longevidade sem problemas de saúde. Então, a longevidade, esse aumento da longevidade, ele está na mídia porque muita coisa vai mudar, já está mudando e vai mudar em função desse aumento de vida. E as pessoas estão querendo entender melhor isso, né? E como envelhecer de uma melhor forma e como aproveitar isso de uma forma mais útil. Agora, a ressalva que nós queremos fazer é o seguinte, é que, embora na mídia esse assunto esteja sendo falado sempre, né? Mas o enfoque é sempre um enfoque muito intrafísico. O enfoque da ciência convencional ou o enfoque do senso comum, né? Que diz o quê? Que as pessoas têm uma vida apenas, né? Que elas nascem e depois um dia elas vão morrer e tudo vai acabar, né? Então, como cuidar da saúde dentro desse parâmetro de que vivia 50 anos, agora vai viver 90, como fazer para viver esses anos melhores, né? Então, trata muito de saúde, sexualidade, alimentação, recreação, o que fazer com o tempo livre depois da aposentadoria, mas sempre tendo como enfoque essa vida e apenas esta vida, né? Esse corpo e apenas esse corpo. Então, esses assuntos que são tratados na mídia, eles são muito úteis, realmente contribuem para que as pessoas fiquem mais cientes, não é, do que está acontecendo com elas, do que está acontecendo socialmente, e elas podem realmente ter uma qualidade de vida melhor a partir dessa conscientização. Agora, o que nos interessa, enquanto pesquisador da Conscienciologia, é
como aproveitar esse tempo para a evolução da consciência. Porque, veja, nós não vamos fazer agora uma concorrência com o médico, com o geriatra, com o psicólogo, com o psiquiatra, que está trazendo as contribuições da sua especialidade, e cada um deles pode, melhor do que ninguém, falar sobre qualquer um desses aspectos, né? A gente considera tudo isso muito útil, acha que as pessoas devem aproveitar isso, mas hoje nós vamos procurar trazer aqui a contribuição da reflexão que a conscienciologia, essa nova ciência, pode trazer para esse assunto. Então, para começar, nós gostaríamos de colocar, porque provavelmente a maioria das pessoas que acessam essa conferência, elas já tiveram palestras ou mesmo cursos, ou são até voluntários ativos da Conscienciologia. No entanto, a gente sabe que tem outros que não, que estão, aliás, o propósito mesmo da palestra é atingir um público que ainda não entende ou ainda não conhece a Conscienciologia, né? E também tem o fato de que, como esse assunto interessa para os nossos amigos e os nossos parentes mais idosos, é possível que, junto com a pessoa que está aparecendo aí como o participante, tenha também a sua mãe, o seu amigo, a sua madrinha, né? Que está aproveitando para conhecer a Conscienciologia sob o viés da longevidade, que é um assunto que as toca mais de perto. Então, antes de começar, eu vou fazer uma breve explanação sobre o que é a Conscienciologia e o paradigma consciencial, para que a gente entenda bem o diferencial das informações que nós estamos trazendo em relação aos que trazem os outros profissionais né, da sociedade convencional. Então, Conscienciologia é a ciência que estuda o ser humano, né? O ser humano somos nós, né? O problema é que na ciência convencional, ou no senso comum, como a gente falou no início, a pessoa humana tem uma vida apenas, né? Ela vive só nessa dimensão, presa o tempo todo nessa dimensão. Ela só tem um veículo, que é o corpo físico, ela só tem uma vida, que é essa vida que ela está vivendo. E a partir daí, eles procuram entender, né, como entender o que é o ser humano. Então, para essa palestra agora, e para essa pesquisa, eu estava lendo sobre memória, que é um problema muito associado com o envelhecimento e com a longevidade. Então, eu fui consultar um especialista no assunto, né, um livro dele, chamado Ivan Esquerdo, que é um dos maiores cientistas brasileiros, ainda em atividade, e que pesquisa a memória. Mas, olha só, bem no início, ele coloca assim, ó: não há nenhum estudo biológico sério que ateste a evocação de memórias de vidas passadas. Aliás, não há evidência científica alguma da existência de vidas passadas. Tudo o que sabemos sobre a origem da vida das pessoas, dos animais, das plantas, das bactérias e dos vírus é incompatível com a possibilidade da existência de vidas anteriores. Por quê? Aí ele explica: porque o genoma de cada ser vivo é constituído de novo cada vez que é gerado esse indivíduo. Então, o que ele quer dizer? Que não existe, que cientificamente está provado que não existe outras vidas, ou vidas passadas ou vidas futuras, porque nós somos produtos do genoma. Antigamente, quando se sabia menos, a ciência não estava tão adiantada, a gente dizia que ele era produto do corpo físico ou da mente física. Mas hoje, com a sofisticação, né, e com o aprofundamento da ciência, a gente já sabe que genoma é até um conceito mais profundo do que é o ser humano, se a gente considera, como a ciência convencional, que o ser humano é a matéria, né? Então, o que é o genoma? É aquela quantidade de cromossomas que a geração anterior passa para a geração posterior. É claro que se nós fôssemos o corpo físico, nós seríamos o corpo físico, ou seríamos a mente física, ou seríamos o genoma, dependendo de qual abordagem que a ciência convencional está falando. E como nós somos isso e só isso, não é possível usar o mesmo genoma. Se nós somos caracterizados pelo genoma e esse genoma se formou nessa vida, não é possível
que essa mesma pessoa ou esse mesmo genoma tem existido anteriormente. Então, veja, a ciência convencional e o paradigma o paradigma convencional do senso comum, ele começa a andar em círculos, não sai daí. Se a pessoa humana é só o corpo físico, não adianta dizer que ela é mente, que ela é corpo, que ela é genoma, vai dar tudo no mesmo, é matéria, né? Então, dentro desse paradigma, não é possível nós entendermos ou estudarmos a consciência com uma profundidade maior, a partir de fatos e a partir de hipóteses que desmentem frontalmente esse materialismo, né, da ciência convencional. Então, para que esse estudo da consciência pudesse se dar de uma forma mais abrangente, foi proposto, há já mais de 30 anos, o paradigma consciencial. O que é um paradigma? Ele é um conjunto de premissas, né, que nos ajuda a entender ou a enfrentar o estudo de um determinado objeto. Então, para a conscienciologia, o objeto de estudo é a consciência, e para o paradigma consciencial, ele vai considerar que essa consciência tem sim muitas outras vidas prévias e vai ter outras vidas ainda. Isso ele considera a serialidade das vidas. Ele considera que a consciência não é o corpo físico e nem ao menos ela atua nessa dimensão só através do corpo físico. Ela, na verdade, atua através de 4 veículos, não é? Que é, além do corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional ou psicossoma, que, se a gente aprofundar mais o estudo disso, vai ver que tem muito a ver com o conceito que o Freud tinha de inconscientemente inconsciente. Então, se a gente fizer um paralelo entre as informações já trazidas pela conscienciologia e as hipóteses que se trabalha na psicanálise, a gente pode fazer um paralelo e chegar até a hipótese de que realmente o Freud estava estudando o psicossoma, mas com o nome de mente inconsciente. Então, o terceiro corpo seria, o corpo físico, o corpo energético, o psicossoma, que a gente comparou com o consciente do Freud, e o corpo mental, que é o corpo das ideias. E por ter esses 4 veículos, a consciência pode atuar em várias dimensões ao mesmo tempo. Assim como a pessoa humana, né, para se locomover na Terra, ela usa um carro. Se ela quiser andar pelo ar, ela usa um veículo especial, que é o avião. Se ela quiser andar no mar, ela vai se deslocar através de um barco ou de um navio. Sumiu a imagem. Então, a consciência também é capaz de se movimentar e se expressar através de várias dimensões, porque ela tem veículos apropriados para isso. Na dimensão física, o corpo físico; na dimensão mental, o corpo mental; na dimensão extrafísica, o psicossoma, o corpo das emoções; e na dimensão energética, o corpo energético. Então, veja, ela tem vários veículos, ela teve várias vidas e vai ter outras vidas ainda. Ela se manifesta em várias dimensões e ela atua principalmente através das bioenergias. Na verdade, as bioenergias, elas são um tipo de manifestação muito mais ostensivo do que propriamente falar, ouvir, tocar. É que, apesar de ser assim, a gente ainda é inconsciente, tanto para esses veículos, como nós somos inconscientes para essas dimensões e inconscientes para essas energias. Bom, isso tudo é para dizer que o que nós vamos falar sobre longevidade e envelhecimento vai levar em conta tudo isso. Não vai levar em conta só o corpo físico, nem só essa vida. Enfocando o problema desta forma, nós vamos enriquecer e alargar muito mais as discussões sobre tudo que nós já percebemos ou já se verificou a respeito do envelhecimento e da longevidade. Esse trabalho também, é bom dizer, ele partiu de 3 premissas. Então, assim, para abordar esse assunto da longevidade, eu, como pesquisadora, levei em conta 3 premissas. A primeira dela é que o aumento expressivo do tempo de vida das consciências a partir
de meados do século XX. Como sim, são consciências intrafísicas. É como a gente chama a pessoa que está renascida e ostentando uma personalidade agora nessa dimensão. Tá? Então, houve realmente um aumento muito grande do tempo de vida para as pessoas a partir da metade do século passado. A segunda premissa, que nós vamos abordar aqui também, ela diz que a longevidade é um pré-requisito foi um pré-requisito para a implantação efetiva dos cursos intermissivos, chamados DCIs. Aqui a gente já vai começar a usar essa abordagem da conscienciologia, porque se nós temos vidas, se a consciência é imortal e ela não morre com a morte do corpo físico, porque ela tem outros veículos para continuar se manifestando e outras dimensões, quando ela morre para essa dimensão, ou ela dessoma, ou ela descarta o corpo físico, ela vai continuar vivendo numa outra dimensão. E nessa outra dimensão existe trabalho, existe estudo, existe convivência, não é? E os cursos intermissivos são então cursos preparatórios à próxima vida, que serão que poderão ser cursados entre uma vida e outra, quando a consciência estiver no extrafísico. Então, o que se verifica é que esses cursos só passaram a existir de forma ostensiva no extrafísico quando a humanidade atingiu um número de anos de vida suficiente para que tivesse sentido o aparecimento desses cursos. Se as pessoas vivessem muito pouco, como era antes, né? Não era nem necessário muita preparação, porque a pessoa renascia e em poucos anos, né, vivia o tempo de amadurecer e acabava morrendo sem poder fazer grandes coisas na vida. Né? Essa segunda premissa foi baseada no verbete, num parágrafo do verbete Mega Desafio do Intermissivista, que faz parte da enciclopédia da Conscienciologia, que está sendo feita por um grupo de pesquisadores liderados pelo professor Valdo Vieira, lá em Foz do Iguaçu, no Holocico. Então, nesse parágrafo, ele diz o seguinte: a vida humana até o século XX não comportava a elaboração de programações existenciais, que a gente chama de PROEX, pois a maioria absoluta dessomava, isto é, morria muito jovem. Por isso, os cursos intermissivos só se iniciaram de forma mais ampla a partir da década de 1950. Então, baseado nessa colocação, né, do verbete Mega Desafio do Intermissivista, eu passei a ter como hipótese de trabalho que a longevidade foi importante para que esses cursos viessem a acontecer, e eles vão ter então o quê? Consequências na vida das pessoas. E a terceira e última premissa é que a falta de metas evolutivas para se viver esses anos adicionais, trazidos pelo aumento da longevidade, vai causar um problema sério. As pessoas estão vivendo a mais, mas não fizeram planos para viver a mais, muito menos fizeram planos evolutivos. Hoje o que se percebe, olhando a mídia, né, assim, os grupos de terceira idade, que tem muito coisa de recreação, muito de viagens recreativas, muito de trabalhar a parte da saúde, a parte da alimentação, né? Como a gente falou, sempre dentro da premissa de que só existe essa vida aqui. Então, é importante, e isso essa pesquisa está levando em conta, né, que a gente se preocupe em ter metas evolutivas para esses anos adicionais, porque não foi à toa que foram esses anos adicionais que trouxeram a possibilidade dos cursos intermissivos acontecerem. Vamos ver agora, para entender a magnitude desse problema, alguns dados demográficos. Vamos comparar assim, a expectativa de vida ao nascer no Brasil. Tá? Em 1900 era 33,7 anos. Imaginem, a pessoa quando nascia em 1900, a expectativa o horizonte de vida dela não passava de 34 anos. Em 1960, isso já subiu para 55,9. Em 1980 já foi para 61,8.
até que em 2007 atingiu 72,7 anos. Isto leva à condição de que se ganhou 39 anos de vida entre o início do século passado até agora, né? Outra coisa que os estudos mostram é que, embora essa seja a expectativa de vida, mas na verdade, se a gente olhar para o mundo todo, apenas 3% da humanidade viveu mais do que 60 anos. Né? Quer dizer, durante todo o tempo em que a humanidade existiu, só 3% das pessoas componentes da humanidade passavam dos 60 anos. Vamos comparar um pouco a expectativa de vida através dos tempos. Há 2.600 anos atrás, na Grécia, a expectativa de vida era 18 anos. Então, veja, não tinha sentido planejar muito uma vida humana, porque ela era tão breve que mal a consciência poderia estar assim, amadurecendo, saindo da infância, né? E não teria... isso é claro que em todos os tempos houveram aqueles que foram longevos, mas eles eram muito poucos. Né? No ano 2000 a.C., ou antes da era atual, né, em Roma já subiu para 22 anos. Na Idade Média, medido na Inglaterra, 33. Em 98 no mundo, a expectativa de vida era 66 anos. E vejam, em 2001, lá na África, em Terra Leoa, ainda é 38,3 anos. Porque a longevidade ela depende do local, né, e da época onde ela é medida. A época é moderna, 2001. Agora, Serra Leoa é um país muito atrasado, em guerra civil constante, as doenças infecciosas não estão ainda sob controle, então isso baixa a expectativa de vida que uma população nascida lá pode ter. Em termos brasileiros, né, pessoas com mais de 60 anos, para a gente ver como essa faixa mais idosa da população está crescendo de forma exponencial. Em 1940, as pessoas com mais de 60 anos eram 4% da população brasileira. 60 anos depois subiu para 9%. E esse aumento vai se dando mais rapidamente. Em 2007 passou para 10%, em 2030 para 14,5% e se projeta para 2050 que no Brasil, mas também no mundo, 25%, então 1/4 da população global, sejam de pessoas acima de 60 anos. Pessoal, eu vou olhar agora as perguntas que eu estava passando bem batido aqui e não estava respondendo as pessoas. Aqui a pergunta do Camargo: existe alguma técnica conscienciológica ou consciencioterápica para preservar a memória somática? De natureza especificamente consciencioterápica, pergunta o Camargo, eu não tenho conhecimento não. Agora, nós da Conscienciologia, a gente veio para ampliar o que já existe. Então, nós não vamos passar por cima do que os cientistas que trabalham com isso nos trazem de informação. Realmente, mesmo com aquele paradigma do professor Ivan Esquerdo, né, ele tem, nos estudos dele, ele mostra muitas técnicas que podem ser usadas para que as pessoas preservem a memória por o maior tempo possível. A gente vai ver que a Conscienciologia ela vai concordar com muitas dessas coisas, apesar de a gente estar tentando aumentar a abrangência, o alcance, mas não se pode fugir muito disso. A coisa que mais melhora a memória das pessoas é a leitura. Isso é dito pela ciência convencional e nós, na Conscienciologia, assinamos embaixo. Realmente, ainda é uma técnica, a melhor técnica que tem. Né? Outra pergunta, qual a relação entre viver pouco e proexis? É porque a programação existencial, que a gente chama de proexis, é uma forma de plano de vida mais técnica para aquela consciência que tem mais fôlego evolutivo. Ela pode pretender renascer com uma missão assim, que tenha como assim, que visa assistir um número maior de consciências, mais abrangente. Esse tipo de tarefa que a Proexis prevê, ela depende de tempo. A pessoa tem que ter tempo de crescer, de fazer a sua formação,
de poder ter o seu próprio sustento garantido, para depois, então, começar a trabalhar nessas etapas que seriam aquelas de assistência com uma escala mais larga mesmo, né, que é o que prevê a PROEX. Se as pessoas dessomam muito cedo, não tem muito como fazer programações de vida muito técnicas ou com alcances muito grandes. A gente vai ver, inclusive, alguns exemplos que vão poder mostrar isso mais claramente. Outra pergunta. Eu acho que por enquanto é isso que eu estou acessando. Pessoal, vocês não reparem, a gente está começando aqui na palestra online, ainda não tem todo o traquejo de estar falando e ao mesmo tempo olhando aqui. Dentro do possível eu vou procurar assim, atender todo mundo com a melhor. Alguns conceitos que a gente leva em conta, né? Expectativa de vida, o que quiser isso, né? A expectativa de vida é a idade até a qual uma pessoa que nasce em uma determinada época e num determinado lugar tem a tendência estatística de viver. Por isso que a gente falou ali em Serra Leoa. Lá a expectativa de vida é baixa, por quê? Porque naquele local, na época de hoje, é muito conturbado para as pessoas conseguirem se manter vivas. Tá? Já outra coisa, a impressão que está aqui, pulou alguma coisa aqui. Não, deixa eu ver depois. Expectativa de vida. A expectativa de vida, ela tem uma tendência que é a seguinte, ó, quanto mais a pessoa vive, mais ela pode viver. Então, por exemplo, se a gente observar nesse quadro, que uma pessoa que tenha hoje 80 anos, ela pode esperar viver até 89,4. Uma pessoa que hoje tenha 30, pode esperar 76,2 anos de vida. Então, veja, é uma espécie de contrassenso. Mas não é por quê? Primeiro, porque a pessoa mais jovem tem mais oportunidade de sofrer acidentes de percurso e morrer do que uma pessoa mais velha. E segundo, porque tem aquela coisa darwinista mesmo, de que a pessoa que atingiu uma idade mais avançada é porque ela foi um dos vencedores da evolução. As pessoas menos aptas morreram mais cedo. Então, se ela não morreu mais cedo, é porque ela é mais apta, então ela tem condições de esperar viver mais. Por isso, em qualquer idade, isso é uma tendência já comprovada, né? Quanto mais se vive, maior a possibilidade de continuar vivendo. Né? Então, isso é uma coisa também para a gente levar em conta. E o que é longevidade? A gente falou um pouco sobre... Longevidade é o quanto a pessoa vive de fato. Né? Então, a expectativa de vida ela é medida baseado na longevidade média dos integrantes da população. Então, por isso que a longevidade, a expectativa de vida no Brasil é diferente de Serra Leoa, que é diferente do Japão. Por quê? Porque ela se baseia na longevidade média dos integrantes daquela população, né? Que é diferente em cada um desses países. Uma dica que eu dou para vocês é a leitura do verbete Previsão de Autossobrevida, também da Enciclopédia da Conscienciologia, onde é colocado, né, a definição do que seja esse verbete e também dá dicas de como cada um de nós pode fazer uma previsão de quanto tempo de vida ainda tem. Então, além da expectativa da longevidade, que é medida aí estatisticamente, cada um de nós vai poder, a partir de analisar certas coisas que são colocadas aí no verbete, fazer a sua própria previsão de longevidade. Vamos falar um pouco aqui sobre as várias faces da vida, qual a relação tal. Algumas coisas que podem conduzir o nosso assunto melhor. Por exemplo, normalmente, né, na sociologia, na psicologia, divide a vida humana em várias fases. A infância, que é associada a imediatismo e impaciência, porque essa é a característica maior das crianças. Né? Já a juventude tem como característica maior a impulsividade. Na maturidade deve prevalecer o equilíbrio. E a velhice, então, é a época da colheita dos frutos do que se plantou ou deixou de plantar. Então, aqui já começa a ficar mais interessante da gente olhar em relação à velhice e à longevidade, né?
Então, as pessoas, o que é colocado aqui, que é uma verdade, cada um envelhece como pode, né? Então, a velhice é o ápice da vida que a gente levou. Quem viveu bem, envelhece bem. Quem viveu mal ou gastou o seu capital de saúde, vai envelhecer pior, né? Tem até um dito popular que diz que a pessoa humana é como o vinho. A velhice, né, é como o vinho. Os ruins estragam com a idade, né? E os bons se tornam melhores com o passar, né? Como é que não sei como é que se diz para vinho, eles ficam melhores com o passar do tempo, né? Então, isso é bom a gente observar, que, inclusive para o jovem, né? Quem já é velho vai poder olhar para o seu passado e ver como que ele gastou a sua vida, o seu capital de saúde, o seu capital de energia, e em comparação à condição que ele chegou na velhice. E quem é mais jovem, é importante pensar que ele vai ser aquele velho, aquele idoso, correspondente ao que ele fez da sua vida, né? Se ele viveu bem, é de se esperar que ele envelheça bem também. A Mônica está perguntando, no passado ressomaram consciências que, embora tenham vivido pouco, puderam desenvolver proexes significativas? Devem ter. É que proexes mesmo, no sentido de planejamento de vida técnico, é mais difícil de imaginar, né? Mas em todas as épocas tiveram consciências com programações técnicas de ressoma. Agora, uma das hipóteses que eu levanto, né, em função das informações que a Conscienciologia já trouxe, é de que as pessoas que hoje têm proexes, que hoje estão ressomadas, renascidas hoje, e que são intermissivistas, elas foram aquela exceção à regra durante toda a história da humanidade e que conseguiram viver mais, né? Se nós tivéssemos vivido esses anos, né, essas vidas prévias todas, sempre com baixa longevidade, nós não poderíamos ter adquirido a maturidade suficiente para estar discutindo esse assunto que nós estamos discutindo hoje, dentro desse paradigma que nós estamos colocando hoje, não é? Então, o simples fato de nós estarmos aqui conseguindo, num sábado de tarde, estar falando sobre essas verdades relativas de ponta, essas ideias mais de ponta mesmo, sem nos cansarmos muito e sem nos ficarmos muito apavorados com isso, é sinal de que entre as nossas vidas pregressas a gente teve vidas mais longevas, porque precisou tempo para que a gente tivesse adquirido maturidade para hoje estar entendendo essas ideias, né? Outra característica das várias fases da vida isso é muito da sociologia, né? Assim, ó, vida escolar é assunto da juventude. Trabalho, sempre que se fala de trabalho, está se falando do adulto. E sempre que se fala da aposentadoria, está se falando do velho, né? Isso aí realmente é uma verdade e tem que ficar muito claro para todo mundo desde agora. A aposentadoria é sinônimo de velhice na sociedade convencional. Então nós vamos ter que saber lidar com esse tipo de abordagem, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho 60 anos, eu me aposentei há alguns anos, né? Quando eu conheci a Conscienciologia, eu troquei então o meu objeto de estudo, que era a química, para o objeto de estudo, que é a consciência. Mas no dia seguinte eu passei a ser tratada como um velho por várias instâncias que antes me tratavam como um adulto assim, em plena forma. De repente, por estar aposentada, o status com que as pessoas te veem, né, é diferente. Eu levei, para mim foi um enorme de um susto, né, que eu tive que aprender a lidar, e isso também é um problema que as pessoas que se aposentam têm que começar a pensar nisso, né, porque a gente vai aprofundar isso agora com o passar da... Então, veja, ó, isso tem a ver com os marcadores da velhice, né? Então, assim, ó, o que é uma pessoa velha? Quando que ela fica velha? Quando eu acabei de dizer que, no momento que eu me aposentei, várias instâncias, inclusive dentro de colegas de trabalho,
o local onde eu trabalhava, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu passei a ser tratada pelo departamento lá de nativos, e com isso as notícias e os assim, a forma como eu me relacionava com a universidade passou a ser a partir da minha inatividade, né? Então, por quê? Porque a aposentadoria é um marcador de velhice, com justiça ou não, a gente aceitando ou não, né? Essa é a ideia corrente na sociedade, tá? Mas outros marcadores da velhice é o que? A própria idade cronológica, né? Como a gente vai ver a seguir. Então, assim, a partir de uma determinada idade, aí a pessoa passa a ser tratada como velha, né? A chegada dos netos, por exemplo, assim, ó, digamos que alguém diga assim: fulana, tu lembra da pessoa X, né? Diz, não me lembro. Pois é, ela é a avó do fulano. Na mesma hora vem a imagem de quem? Da avó do fulano. Alguém velhinho, de cabelo branco, né? Então, assim, a chegada dos netos no imaginário popular, se uma pessoa é avó ou avô, automaticamente ele é velho, né? Outra é a viuvez, né? Então, assim, ó, fala fulano de tal, que a pessoa não conhece, é viúva. Também lá vem aquela imagem mental de alguém de cabelo branco, alguém vestido de preto, alguém curvado, né? Agora vejam, todas essas marcadores, eles não são necessariamente verdade, eles não são isso aí são às vezes frutos de preconceitos ou de formas distorcidas que as pessoas têm de olhar a velhice, né? São preconceitos, são apriorismos, na verdade, né? Então, continuando aqui. Então, a gente falou que um dos marcadores da velhice é a idade cronológica. Vamos ver agora como é que funciona isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as pessoas, ao atingir 65 anos, né, para os países desenvolvidos, ou 60 anos para os países em desenvolvimento, elas se tornam velhas. Ou melhor, elas se tornam idosas, que é o sinônimo de velho, né? Por que isso? Porque a Organização Mundial de Saúde, a ONU, ou melhor dizendo, a ONU, né, quando teve em 1982 a primeira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, levantou, a partir de dados levantados da idade média com que as pessoas se aposentavam no mundo, nos principais países do mundo, detectou que 65 anos era a idade média que as pessoas se aposentavam. Portanto, 65 anos é a idade média em que as pessoas se tornam velhas ou se tornam idosas, né? Então, para efeitos de fornecer subsídios de aposentadoria ou outros subsídios inerentes à velhice, os marcadores cronológicos são esses. Em países como o Brasil, ou países em desenvolvimento, 60 anos. E em países já desenvolvidos, 65. Então, essa é o marcador da idade cronológica. Agora, a geriatria, o que ela diz como marcador de velhice, né? A geriatria, que é a parte da medicina que estuda as doenças da pessoa idosa. Ela diz que a velhice chega aos 75 a 80 anos, dependendo da pessoa. Por quê? Porque a partir dessa idade que começa um declínio das funções biológicas do corpo. E aí, esse corpo idoso passa a ser diferente do corpo de um adulto jovem, né? Então, veja, para a geriatria que realmente estuda o envelhecimento, ou estuda o funcionamento e a fisiologia do corpo, a velhice física começa com 85 ou 80 anos. Mas para efeitos de benefícios, né, se usa o registro da ONU, que é 65 anos. O Willi pergunta, o Willi de Ribeirão Preto: a obesidade é um obstáculo à longevidade, mesmo quando a consciência já ressomou obesa? Olha, em geral, sim, né? Porque existem sinais, ou condições, melhor dizendo, fisiológicas, físicas,
que determinam uma vida mais longa ou não. Então é como o professor Valdo diz muitas vezes, não se conhecem velhinhos gordos, os velhinhos são todos magrinhos. Por quê? Porque os velhinhos gordos morreram antes. Então, não é em absoluto, né? Não é uma coisa absoluta, mas em geral a obesidade ela é um fator de diminuição da longevidade. Outra pergunta: é possível evitar o declínio das funções biológicas? Claro que é, não é? Se a pessoa entender do funcionamento do seu corpo, a gente até vai falar isso mais adiante, né? Entender, estudar mais o que é o envelhecimento, ela vai ver que existe uma série de providências que podem ser tomadas para evitar o declínio físico, né? Mesmo depois de 75, 80 anos. Nós estamos falando de marcadores, né? Então aqui a aposentadoria. Na prática, o marcador mais importante para a velhice é a aposentadoria. Isso é para a gente marcar e ter isso bem presente, não é? Porque a partir daí nós vamos poder pensar numa futura aposentadoria, ou pensar já numa aposentadoria que já existe, ou melhor, nos posicionarmos quanto a isso, né? Porque eu sou aposentada, mas eu não sou uma pessoa velha. Agora, eu preciso para isso ter argumentos, não é? Para tentar mudar esse padrão de limitação, né? Que é o apriorismo da sociedade convencional, né? E também existe uma coisa chamada dupla aposentadoria. Existe a aposentadoria legal, que é por tempo de serviço, né? Então, a partir dos 60, 65 anos, ou por trabalhar 30, 35 anos, a pessoa ganha o direito legal, né, de se aposentar. Mas as pessoas não são obrigadas a se aposentar nesse período. Elas podem continuar trabalhando se elas quiserem. E isso vai mudar, esse tempo de aposentadoria, ou aposentadoria por tempo de serviço, isso vai mudar. Por quê? Porque o sistema previdenciário, o sistema de saúde, enfim, a maioria dos sistemas que da sociedade atual, eles foram feitos, como a gente falou, num tempo em que apenas 3% das pessoas sobreviviam a 60 anos. Então, mas hoje, e no futuro, onde 1/4 da humanidade vai ter mais de 60 anos, não vai ser possível que esse 1/4 de pessoas se aposente aos 60 anos, porque senão vai ser impraticável a vida, né? Então, a pessoa pode não usar essa aposentadoria legal, mas tem uma aposentadoria que é subjetiva, aquela aposentadoria que chega quando realmente a doença, ou a velhice, ou a decrepitude do soma, realmente não permite mais que a pessoa trabalhe. Então, tanto a pessoa pode escolher a aposentadoria legal, por tempo de serviço, ou ela pode continuar trabalhando e vir a se aposentar só muito mais tarde, quando finalmente, realmente ela não puder mais continuar trabalhando. É interessante a gente atentar para algumas faixas etárias, porque elas são usadas muitas vezes para classificar as pessoas, né, na sociedade em geral. Então, existem muitas classificações por faixa etária. A mais comum, né, e que é adotada dentro da Conscienciologia, que foi adotada no Homo sapiens urbanizatus, é essa que diz que a meia-idade começa aos 40 anos e um dia e vai até os 65 anos. Então, quem está entre 40 anos e 65, não fez 65 ainda, está na meia-idade. A terceira idade começa aos 65 anos e um dia e vai até os 80. E a quarta idade começa com os 80 anos e um dia e vai até a dessoma. Então, vejam, há agora aqui, ó, né, nesse próximo, conceitos associados. Então, por tudo isso que a gente falou, os conceitos associados são velhice, terceira idade e aposentadoria, né? Por quê? Porque a velhice chega com a aposentadoria chega na terceira idade, a terceira idade chega aos 65 anos, então é tudo a mesma coisa, né? Então, assim, ó, velho ou idoso, membro da terceira idade ou aposentado, é tudo a mesma coisa. Agora, veja bem, ó, uma pessoa, a gente vai ver depois, né, pode se aposentar aos 40 anos, né? E pode ficar velho com 30. Isso aí vai depender
de outros fatores que realmente são muito mais relevantes. Por isso que esses são apenas marcadores, né? Mas que a gente tem que conhecer porque é a partir deles que a sociedade se estruturou. Se tem mais pergunta, o Bruno... Aqui, a pergunta... Rio de Janeiro. Deixa eu perguntar aqui. Aqui, ó, o Willy de Ribeirão Preto. O que a senhora e os demais teleconferencistas acham? Eu não sei se eu entendi a colocação dele. Willy, eu não sei se eu entendi. Eu vou passar para outro por enquanto. Rosa, Rio de Janeiro. Como você vê a situação do conscienciólogo que não tem família, pois optou pela antimaternidade e os cuidados na velhice? Olha, Rosa, eu casei, eu tive filhos, não é? Mas em nenhum momento eu imagino que os meus descendentes vão dar conta de me cuidarem na velhice. Então, hoje em dia, quando a gente faz o planejamento da vida, a gente já sabe, pode planejar daí até essa previsão de sobrevida, né, que falou no verbete, a gente pode prever quantos anos vai viver e fazer uma reserva econômica para que nós possamos nos bastar por nós mesmos quando a gente estiver já numa idade tão avançada que não seja mais possível ou que seja necessário cuidados especiais, né? Então, já que está sendo muito falado e está sendo muito estudado essa questão da longevidade, né? Estão surgindo cada vez mais comunidades de pessoas mais velhas, condomínios que abrigam pessoas mais velhas, e eu imagino que no futuro, né, nós que hoje ainda não somos idosos, mas que seremos, né, dentro de mais ou menos tempo, nós vamos poder ter essa opção que as pessoas idosas de antigamente não tinham, de escolher condomínios onde a gente vai poder viver entre os nossos iguais, não só iguais em termos de idade, mas iguais em termos de idade. Eu não duvido muito não que dentro da Conscienciologia se forme comunidades de conscienciólogos idosos que estruturem um determinado condomínio para que as pessoas possam levar uma vida social em conjunto, né, a partir dessa longevidade dessa idade mais avançada, né? Porque mesmo tendo ou não tendo família, hoje em dia não tem mais sentido a gente pensar, porque o dia a dia das famílias, das pessoas mais jovens é tão atribulado que não dá mais para pensar que eles vão num determinado período parar suas vidas para cuidar do idoso mais frágil, né? Eu pelo menos imagino assim, né? Jurando de Londrina, depende de como a pessoa cuida do sono, alimentação, exercícios físicos. Nada melhor do que a pessoa conhecer seu corpo. Isso mesmo. A professora, minha pergunta é relacionada com minhas frases anteriores. Verifique um pouco acima, por favor. Como você vê a situação do conscienciólogo que não tem família? O que a senhora e os demais acham? Neste caso específico, obesidade de maus hábitos não tem outras comorbidades, por isso talvez não dificulte a longevidade. Exatamente. O que não falta são pessoas para desmentirem essas tendências, entende? Então, de repente, tem pessoas obesas que são muito saudáveis, até se for medir todos os índices de saúde delas, são muito melhores do que a maioria das pessoas que às vezes estão com tudo em cima, né? É sabido que às vezes pessoas que nunca fumaram desenvolvem um câncer de pulmão e outro fumante nunca, né? Mas isso são exceções, mas realmente são coisas que podem acontecer. Não, desculpe, eu passei adiante aqui sem comentar. Outras classificações etárias, além da meia-idade, terceira e quarta idade,
é que classifica os idosos, porque veja bem assim, ó, as pessoas idosas são todas a partir de 65, mas hoje já tem classes de idosos de 110, 120 anos. Então, fica muito extenso botar todo mundo no mesmo saco, não dá para entender, fica difícil entender a problemática das pessoas se botar todo mundo junto na mesma classificação, né? Então, há uma tendência de se dividir os idosos. Então, o idoso jovem é aquele que tem 65 a 74 anos. O idoso velho é o de 75 a 84 e idosos mais velhos de 85 anos em diante. Então, existem inúmeras outras classificações etárias. Eu só trouxe mais essa como exemplo. Tá? Também existe a classificação por idade funcional, que é o seguinte: o idoso jovem é a maioria saudável e ativa dos adultos. Então, independente da idade, tenha 65 ou 110, se é saudável e ativo, é um idoso jovem. Se é frágil e enfermo, pode ter 65 anos, que é chamado de idoso velho. Pessoal, agora eu vou começar a ir um pouquinho mais ligeiro, porque o nosso tempo está passando e eu não estou conseguindo chegar na parte que é, para nós, mais importante, que eu considero que é a contribuição da conscienciologia para isso tudo, para esse assunto todo, tá? Então, a quarta idade hoje, ela tem uma subdivisão que é chamada de superidosos, que são as consciências que têm de 80, 90 e 100 anos de vida ou mais, tá? Hoje em dia já existem os supercentenários, que são aquelas pessoas acima de 110 anos. Já estão catalogados mais de 1000 pessoas vivas hoje que têm mais de 110 anos. Tá? E a faixa etária acima dos 80 anos, esses superidosos, é a parcela da população idosa que mais cresce. O aumento é da ordem de 700% a 1.400%. Isso está de acordo com aquilo que a gente falou. Quanto mais se vive, mais se pode viver, né? Então, assim, entre todos os idosos, entre a classificação de 65 anos em diante, os que mais crescem, os que mais, maior número de idosos tem, está crescendo, né? É a fase acima de 80 anos. E que existe também, é importante a gente ver, dois tipos de envelhecimento. Um envelhecimento que é primário, chamado senescência, que é o envelhecimento normal, aquele que acontece com o passar dos anos, né? E o envelhecimento secundário, que é chamado de senilidade, que é aquele envelhecimento que foi determinado pela doença, né? A pessoa teve doenças tão sérias que o corpo dela, o soma, envelheceu, ele passou a ter um funcionamento igual a uma pessoa muito idosa. Ou, se não foi uma doença, às vezes é o mau uso do soma, né? Então a pessoa bebeu durante muitos anos, fumou durante muitos anos, não é? Ou foi sedentário durante muitos anos, e isso acaba trazendo uma senilidade, isto é, um envelhecimento patológico. Né? A maioria dos idosos são mulheres, então esse é outro dado que convém levar em conta, né? Acima de 60 anos, para cada 82 homens, existem 100 mulheres. E se a gente ver a faixa após os 80 anos, para cada 100 mulheres são 55 homens. Então, uma outra coisa que se verifica é que o envelhecimento é muito mais uma característica feminina do que masculina. Isso a ciência convencional já tinha visto. Vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre as contribuições mais relevantes da conscienciologia para esse assunto, esse tema da longevidade, que a gente, nessa primeira fase, nós demos uma passada geral nos dados que já existem, né? Então, qual a correlação entre longevidade e evolução? Primeiro assim, ó, crescer é obrigatório, evoluir é opcional. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ficar velho, crescer, a criança, né? O bebê vira criança, a criança vira adolescente, o adolescente vira jovem, o jovem vira adulto, o adulto vira velho. Isso aí é inexorável. Acontece com todo mundo. Acontece com as plantas, com os animais, com as pessoas. É aquela chamada maturidade da maçã. Ficou vermelha, está madura. Né? Agora, evoluir não. As pessoas podem, com o passar do tempo, não é?
com o passar das fases da vida, ir evoluindo enquanto consciências, não enquanto corpo físico, e usando as suas experiências para evoluir, ou não, né? Porque a evolução, ela não é obrigatória, assim como o crescimento do soma, o envelhecimento do soma. A evolução é opcional, porém, durante algum tempo, né? Se durante um tempo muito longo a pessoa não quer sair da zona de conforto, ela não quer evoluir, aliás, seria importante, eu vejo, que a gente caracterizasse o que é evolução, né? Porque a gente está fazendo um paralelo entre longevidade e evolução e está propondo que a longevidade seja utilizada para que as pessoas evoluam. Então, nós estamos partindo do pressuposto de que evoluir é bom. Será que evoluir é bom mesmo? O que é evoluir? Se evoluir é bom, por que a maioria prefere ficar lá na zona de conforto, né? É porque evolução, na verdade, ela é mudança, ela é crise, ela é ir para frente, é sair da zona de conforto. E, na verdade, a característica predominante da pessoa humana é não gostar de crise, é gostar de ficar na zona de conforto, tanto quanto fosse possível, é não mudar muito as coisas. E essa dificuldade de mudar, com o envelhecimento, vai ficando pior ainda, né? A pessoa, quanto mais velha, menos gosta de mudar. Agora, se a pessoa se dá conta que evoluir é bom, que ela vai ganhar com isso, talvez ela consiga sair. Ela tenha o incentivo de sair da sua zona de conforto e evoluir. Então, o que seria evoluir? Na sociedade convencional, evolução é sempre assim, progresso. Por exemplo, a pessoa melhorou o salário, então ela teve um progresso, né? A pessoa mudou de casa, comprou uma casa maior, é um progresso, né? Comprou o carro do ano, é um progresso. Conseguiu guardar dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro. Tudo isso são progressos e as pessoas, muitas vezes, gastam o seu tempo, as suas prioridades para buscar isso, esse tipo de progresso que é chamado também de evolução. Mas, em termos conscienciais, evolução significa assim, nós aumentarmos os nossos talentos, né? Por exemplo, talento, ser assistencial é um talento. Então, assim, evoluir é aumentar o poder de assistir os outros, né? Aumentar o nível de fraternismo pode ser um talento que a gente está aumentando, usar o nosso tempo de vida para aumentar isso. Aumentar a empatia com as pessoas, conseguir ser mais empática, visando uma assistência maior. Aumentar a autonomia, a nossa autonomia em relação a muitos fatos da vida, né? A pessoa mais evoluída, ela é mais autônoma, né? Ela depende menos da genética da família, ela depende menos da fatalidade da vida. Por quê? Porque ela está produzindo as suas próprias crises de crescimento e não precisa que a própria fatalidade venha trazer esses empurrões para a pessoa sair da zona de conforto, né? Então, melhorar o nível de cosmoética, melhorar o seu nível intelectual, tudo isso são atributos que a consciência desenvolve numa vida física e que ela, quando dessomar e esse corpo for embora, ela leva junto com a sua herança pessoal que fica gravada no paracérebro do seu psicossoma, o seu corpo das emoções, que ela não vai perder com a morte do corpo físico. Então, tudo que ela puder aprender de habilidades e que tenham a ver com melhorar o nível assistencial, o nível de cosmoética, né, o nível de assistência aos demais, ela não perde isso, né? Então, isso que é evolução. Outra coisa que é evolução é a gente diminuir os nossos defeitos. Por exemplo, assim, se eu sou muito egoísta, então eu vou usar essa vida para diminuir o meu nível de egoísmo. Se eu sou muito desorganizada, eu posso usar essa vida para aumentar o meu nível de auto-organização. Se eu sou uma pessoa com muita preguiça mental, eu posso utilizar técnicas, e a Conscienciologia é farta em técnicas para construir atributos evolutivos, para usar alguma técnica, por exemplo, a técnica de mais um ano de vida, para acabar ou vencer a minha preguiça mental. Então, evoluir em termos conscienciais é ou diminuir os seus pontos fracos ou aumentar os seus pontos fortes, né? Para
qualquer uma dessas coisas que está sendo usado aqui, evoluir não é só isso, mas vamos colocar em termos práticos que seja também isso, né? Isso aí vai exigir que a pessoa saia da zona de conforto, vai exigir que ela vá atrás de crises de crescimento que vão lhe permitir isso, né? Agora, se a pessoa quiser usar todo o seu período de vida para ficar na zona de conforto, ela também pode, durante algum tempo, porque o mecanismo evolutivo, em algum momento, vai cobrar dela que ela saia dessa zona de conforto, né? Uma pergunta aqui para Zelinda. A senhora vê a yoga como fator que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas ou é preferível fazer outro tipo de atividade física? Obrigada. Olha, eu não tenho uma ideia assim, eu não fiz um levantamento muito grande sobre isso. Pessoalmente, eu fiz yoga durante algum tempo, mas também depois passei a fazer pilates, por exemplo. E hoje eu acho que o pilates, para mim, funciona muito melhor que a yoga. Agora, cada um, tanto a yoga como o pilates ou qualquer outro tipo de atividade física, tem as suas vantagens e desvantagens. Aí seria mais o caso da pessoa procurar o que é melhor, para onde ela se adapta melhor, né? Camargo pergunta, um idoso jovem ou um idoso velho com mente lúcida e memória preservada, que é reciclante, qual a técnica e autopesquisa que pode fazer para vir como inversor numa próxima ressoma? Olha, Camargo, se tu esperar um pouquinho, a gente vai falar exatamente disso, viu? Eu acho que nos próximos slides agora a gente vai poder tá te esclarecendo mais sobre isso aqui, que é justamente essa é a ideia dessa palestra e a gente está pensando nisso mesmo. Consequências evolutivas da longevidade. Então vamos ver assim, que consequências esses anos a mais, 40 anos no Brasil, 40 anos ou 30 anos no mundo, trouxe, que consequências para a evolução isso tem? Então vamos pensar assim, ó, se a pessoa humana, ele é um intermissivista, e quem é intermissivista? É quem no seu período entre vidas, quando estava no extrafísico, fez um curso intermissivo. Ora, não dá, ninguém nasceu com um distintivo ou com um crachá escrito intermissivista. Cada um vai ter que se auto-pesquisar e chegar a uma conclusão se fez ou não fez esse curso antes de renascer, tá? Mas, por hipótese, se a pessoa fez, ela vai ter uma grande vantagem, porque ela agora vai poder viver 100 anos, e em 100 anos ela vai poder ter planejado uma proexis muito mais abrangente. Ela vai poder, se ela acessou a sua proex só mais tarde na vida, ela se perdeu um pouco no período inicial, como ela vai viver muito, ela sempre tem a chance de recuperar o tempo perdido. Então, para o intermissivista é muito importante a longevidade, tanto que o próprio intermissivista só existe porque a longevidade passou a acontecer aqui no planeta Terra. Então é importante porque ele vai poder ter proexes bem mais abrangentes do que se ele vivesse menos, tá? Um outro tipo de consciência que pode se beneficiar é o retomador de tarefa. Quem é que é o retomador de tarefa? Às vezes é um proexista ou não, é alguém que acessou a própria proexis, mas que num determinado momento deu para trás. Ou porque o porão consciencial que a gente diz, né, os seus trafares pesaram, os seus pontos fracos pesaram mais que os pontos fortes, e ele não sustentou aquele trabalho na proex, ou às vezes ele teve que sair para atender outras questões da vida que apareceram e realmente teria de ser resolvido antes. Enfim, existem as mais variadas razões para as pessoas, depois de um certo tempo, abandonar o seu projeto de vida e viver mais essa vida da socin, né, mais despreocupada com a evolução. Mas chega uma hora que ela vai se dar conta de que realmente alguma coisa está faltando, começa a aparecer aquilo que a gente chama de melim, que é a melancolia intrafísica, aquela certeza íntima de que a vida não está se passando da forma como deveria, não é? E ela retoma então as suas tarefas de proex do ponto que ela tinha parado. Então, naturalmente, ela vai ser beneficiada com a longevidade. Por quê? Porque ela vai ter mais tempo para refazer aquilo que ficou para trás. O pré-intermissivista também. Quem é essa figura do pré-intermissivista? Também tem um verbete
que a gente já vai aqui colocar como uma dica, chamado, é pré-intermissivista, o nome do verbete, também da Enciclopédia da Conscienciologia, e que define o pré-intermissivista como sendo a consim pré-serenona, homem ou mulher, que não tem curso intermissivo, mas é autoconsciente, quer dizer, ela sabe que é uma consciência, ela já descobriu isso, e decidida a se integrar aos estudos intermissivos na próxima intermissão pós-dessomática. Eu acho que isso responde um pouco, já começa a responder a pergunta do Camargo. Na próxima intermissão pós-dessomática, planejar a autoproex e renascer num patamar evolutivo mais avançado. Então, assim, o pré-intermissivista é uma consciência que ela também vai ter que saber se é pré-intermissivista ou não. Não é para a gente fazer essa acepção antes. Mas, se a pessoa já, em princípio, a gente entende o pré-intermissivista como alguém que já cansou do isso que o professor Ivan Esquerdo estava falando aqui, desse paradigma materialista, que já cansou do paradigma religioso para se autoconhecer e já está procurando alguma coisa com uma extensão maior, alguma coisa mais verdadeira que isso. Já sentiu a limitação desses paradigmas e do senso comum, né? E já então entende as verdades de ponta da Conscienciologia e já está planejando, bom, mas então agora, a partir de agora, o que eu posso fazer para melhorar, né, o meu desempenho evolutivo. Então essa também é uma consciência que vai se beneficiar com a longevidade. E todas as pessoas da terceira e da quarta idade, que se ela não é nem intermissivista, nem retomador de tarefa, nem pré-intermissivista, ela é a consim comum, pré-serenona vulgar, como a gente chama, mas que, se ela se der conta de que esse negócio de evoluir faz sentido, que melhorar e assistir aos outros e tentar usar a sua vida de uma forma mais útil faz sentido para ela, ela também vai usar o seu período de pessoa idosa, que ela vai passar viva como pessoa idosa, que ela já está aposentada, por exemplo, que ela já está mais desobrigada das atividades, das tarefas de cuidar da família, de cuidar dos outros. Ela vai poder, então, usar esse tempo de vida que ela ganhou na terceira e na quarta idade para se informar mais a respeito de como é mesmo que eu posso descobrir se eu sou ou não sou uma consciência, como é que eu posso saber se eu tenho mesmo 4 veículos e não só esse corpo físico, porque até agora eu não estava sabendo disso. Como que eu posso fazer para saber se eu realmente transito entre várias dimensões? Tudo isso, e por causa disso, a Conscienciologia tem, através das suas 17 instituições conscienciocêntricas, ela tem cursos introdutórios, muitas dessas têm cursos introdutórios, palestras como a de hoje, aonde a gente vai sugerindo verbetes, sugerindo livros, sugerindo cursos que as pessoas possam então fazer e poder começar a procurar, a experimentar, né, se tem realmente ou não esses 3 ou 4 veículos, porque essas premissas do paradigma consciencial não são para as pessoas aceitarem como verdades acabadas. Elas são hipóteses para que as pessoas vão atrás de experimentar se isso é possível ou não. Uma dica é o verbete colheita intrafísica. O que diz esse verbete? Esse verbete fala no intermissivista idoso. Aquele intermissivista que renasceu, usou a sua vida para construir a sua proexis, para cumprir as demandas, as cláusulas da sua proexis, e que agora, já na fase de idoso, ele já tem um acervo de realizações que ele pode estar ajudando, então, os outros que ainda não são intermissivistas a serem encaminhados para, numa próxima vida, virem a fazer um curso intermissivo. Então, veja, nesse verbete mostra bem e fala, né, das características e de como o intermissivista, quando um intermissivista que seja hoje já idoso, ele já tem um acervo até de publicações, de obras escritas, que ele vai poder então estar ajudando que outras consciências
que ainda não fizeram curso intermissivo possam ser encaminhadas numa próxima vida. Então vamos falar um pouquinho agora em quem são os idosos, né, que a gente falou. Idoso é todo mundo acima de 60 anos, 65 anos, né? Mas vamos ver mais de perto. Então, se a gente usar como critério o curso intermissivo, a gente vai ter o idoso que tem curso intermissivo e o idoso que não tem curso intermissivo. Como a gente viu, ninguém nasce com esse crachá, que é intermissivista. Cada um tem que descobrir se é ou não um intermissivista, né? Então, um exemplo de intermissivista, agora, como que a longevidade pode ajudar esse intermissivista, né? Ou o que um intermissivista idoso está fazendo hoje, né? Na verdade, ele é uma categoria rara, porque, veja, se os cursos intermissivos começaram a partir da década de 1950, ele já era nascido nessa época. Então, é claro que antes de 1950 existiam intermissivistas e existiam cursos intermissivos. Porém, eles eram eventuais, né? Foi a partir da década de 1950 que eles passaram a existir em maior quantidade. E existe gente hoje em tão maior quantidade que existem vagas ociosas nos cursos intermissivos. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? De nos prepararmos o melhor possível para sermos próximos intermissivistas, porque está sobrando. E por que está sobrando vaga no curso intermissivo? Porque para entrar num curso intermissivo, o que a consciência precisa? Ela precisa saber que ela é uma consciência. Enquanto ela ficar achando que nem o nosso cientista aqui, o Ivan Esquerdo, apesar de ser extremamente inteligente e assistencial dentro do paradigma dele, ele faz o que ele pode. Ele não faz mais porque ele está preso, engessado nesse paradigma da ciência convencional. Mas essa pessoa pensando isso que ele pensa, ele não vai conseguir entrar no curso intermissivo. Por quê? Porque para entrar no curso intermissivo, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é saber que é uma consciência. Saber que tem várias vidas, saber que usa vários corpos. Se ele não tiver autoconsciente nem disso, ele não vai poder entrar lá, né? Então, mas o fato de se viver muito, a longevidade amadurece as pessoas. Por exemplo, assim, eu dando o meu exemplo, eu só fui acessar essas informações da Conscienciologia depois dos 50 anos de idade. Então, veja, se eu tivesse dessomado antes, eu não teria acessado isso. Entende? Quer dizer, até acessar essas verdades, o meu paradigma era o mesmo do Ivan Esquerdo, da ciência convencional. Agora, qual é a diferença? Quando alguém me colocou essas informações, como eu estou procurando colocar para vocês agora, meia hora depois as fichas caíram todas. De que, na verdade, esse paradigma fazia muito mais sentido que o que eu usava anteriormente. E usava por ignorância, né? Agora, então, o fato de eu ter vivido mais me ajudou a viver o suficiente até alcançar esse tipo de esclarecimento, que me beneficiou tanto, né? Então, a longevidade, ela é importante por isso, ela dá mais chance que as pessoas acabem dando de cara com esse tipo de informação, né? Então, esse idoso, intermissivista e idoso, é raro por isso, porque na época em que ele nasceu, em que ele era consciência extrafísica, no extrafísico, existiam raros intermissivistas. Mas, dentro da CCCI, que é a Comunidade Cosmoética Internacional, né? Conscienciológica, Cosmoética Internacional, já existem idosos intermissivistas. E o nosso maior exemplo de idoso intermissivista é o próprio professor Valdo Vieira, né? Ninguém tem dúvida que ele é idoso, ele tem 77 anos, ninguém tem dúvida de que ele fez um curso intermissivo antes de renascer, né? Então ele é bem um exemplo. E vejam, né, também eu acho que com isso, com esse exemplo, a gente pode estar esclarecendo as perguntas que foram feitas, principalmente do Camargo, né, é que observando o professor Valdo, que ele mesmo se coloca muitas vezes como nossa cobaia, né, para que a gente estude ele. Então veja, ele é uma das pessoas, ele tem 77 anos e é uma das pessoas mais ativas, muito mais ativo do que muitas pessoas com idade de 40, 50 anos, né? Por quê?
porque ele sabia que ia viver mais, né? Ele sabia que precisava viver mais para fazer tudo o que estava previsto na sua programação existencial. Então ele desde cedo foi calçando a sua memória, foi calçando a sua saúde física, né? A sua saúde mental, para que ele conseguisse chegar a uma idade avançada com a memória em dia, com a saúde em dia, com a cognição intacta, não é? E ao mesmo tempo, juntando a isso, a oportunidade que ele teve de viver 77 anos e de usar esses 77 anos para ter experiências que hoje ele nos oferece, né, na forma desses esses ensinamentos todos, essas verdades relativas de ponta, todas que ele consegue acessar, porque ele viveu muito. Imagina se o Servaldo tivesse vivido 30 anos apenas. Ele não poderia ter feito nem um décimo do que ele fez. Então vejam o poder que tem o intermissivista com longevidade. Ele vai ter muitos anos para fazer uma proexis que tenha realmente um alcance, né? Não digo igual ao professor Valdo, que realmente ele é uma consciência muito diferenciada em relação à média das consciências. Mas usando ele como parâmetro, dá para ver o quanto a gente pode avançar, né? A própria enciclopédia da Conscienciologia não poderia ser uma tarefa de proexis como é a dele, se ele não pudesse ter vivido muito tempo, né? Algumas perguntas aqui, ó. A Mônica: veja a intermissão voltada para a Conscienciologia como um dos temas estudados nos cursos intermissivos. Realmente. Tribuna da Imprensa, Ribeirão Preto, técnica mais um ano de vida. Willy: nessa técnica deveríamos listar tudo. Ele tá comentando aqui com os espectadores, outros, como funciona essa técnica, né? Então, o idoso intermissivista é um tipo de idoso. Tem o idoso pré-intermissivista, que a gente até já falou sobre ele, né? Que é aquela pessoa idosa que não fez curso intermissivo, porém ele já ultrapassou o gargalo do paradigma materialista, o gargalo do paradigma religioso, ele já admite a descrenciologia, ele já admite que, em vez de ter fé, em vez de acreditar, é muito melhor ter hipóteses, levantar hipóteses a respeito de si mesmo, a respeito do que ele quiser saber sobre a consciência, programar experimentos e depois viver e chegar e tirar conclusões desses experimentos e, a partir daí, disponibilizar esses experimentos, esses resultados, como tantos outros pesquisadores que se auto-pesquisam dentro da Conscienciologia, né? Então, ele é uma consciência é um pré-serenão menos vulgar, por assim dizer, né? Porque ele já está procurando. Então, um pré-intermissivista existe em qualquer idade, né? Só que aqui nós estamos tratando do idoso que é pré-intermissivista, né? Então, é o idoso que está com tudo em cima para aproveitar os cursos da Conscienciologia, as técnicas da Conscienciologia, para apressar, para melhorar a sua ficha evolutiva pessoal. Porque a gente falou assim, quais são os critérios para entrar num curso intermissivo numa próxima vida, né? Saber que é uma consciência. Então, o pré-intermissivista, ele já tem, ele facilmente, ele admite isso se ele for exposto a essa informação, né? E a outro critério seria a melhora na sua ficha evolutiva pessoal, né? Quer dizer, uma ficha evolutiva aonde os talentos predominem sobre os defeitos, aonde a pessoa ela doe mais do que recebe, né? Então tudo isso são os créditos na ficha evolutiva pessoal. Ora, o idoso que é pré-intermissivista, ele pode usar essa vida humana como uma oportunidade de estar aumentando os seus créditos para se candidatar mais confortavelmente a um curso intermissivo. Tem também o idoso sem curso intermissivo. É outra categoria de idoso atual, tá? Esse idoso é mais o pré-serenão mais vulgar, né? Esse idoso sem curso intermissivo, mas que não é também pré-intermissivista, seria um idoso como, por exemplo, de novo, o pesquisador da ciência convencional, como o professor Ivan Esquerdo, né? Ele já é uma pessoa acima de 65 anos, ele não fez curso intermissivo e ele não admite
ideias de que a consciência seria mais do que o seu próprio genoma, né? Então, ele é um idoso mais trancado, né, nessa vida intrafísica. Ele, quando ele está vivo aqui na intrafisicalidade, ele pensa que só existe essa vida. Aí ele dessoma, ele não vai morrer nem desaparecer, porque consciência não desaparece, ele vai continuar vivendo lá no extrafísico, que tem coisas muito parecidas como tem aqui, né? Chegando lá, provavelmente ele vai se encontrar com outros cientistas que pensam como ele, e eles vão cada um reforçar a forma de pensar que eles já tinham, de que só existe aquela dimensão onde eles estão naquele momento. Então é uma coisa muito triste, porque eles estão aqui pensando que só existe aqui. Aí morrem, vão para lá e pensam que só tem lá, né? Então, ainda hoje na tertúlia o professor Val estava falando nisso, o quanto é triste, né? Ver aqui no intrafísico, depois sair do corpo e encontrar no extrafísico pessoas tão inteligentes, tão capazes, mas tão sem inteligência evolutiva, tão míopes para o próprio autoconceito de quem são enquanto consciências, né? Que elas ficam às vezes dormitando 1000 anos, nasce aqui, depois morre, nasce lá, depois vem para cá, e assim vai, alternando a dimensão, sempre inconscientes, 1000 anos. Né? Então é óbvio que o idoso que não tem curso permissivo, de repente, ele pode estar usando esse tempo em que ele vai viver a mais para, quem sabe, começar a pensar que talvez, em admitir, num primeiro momento, que talvez existam coisas que ele ainda não pensou que existissem, existem informações que talvez sejam úteis para ele. Enfim, usar esse tempo de vida para sair um pouco desse trancamento. Né? Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que é importante, assim, ó, eu dei um exemplo de idoso intermissivista, né, que foi o professor Valdo Vieira, e eu acabei achando um exemplo de idoso pré-intermissivista. Hoje ele é intermissivista, ele já dessomou, ele está no extrafísico, mas a última vida dele aqui, se ele foi para o intermissivo, é porque ele era um pré-intermissivista, né? Então, quem é esse? Foi um cientista também, não é? Chamado Niels Bohr. Por que eu estou colocando isso? Tudo começou assim, ó. Antes de eu conhecer a Conscienciologia, eu era uma cientista, eu usava o paradigma convencional, eu era pesquisadora de química, não é? E eu tinha muito interesse em conhecer biografias desses cientistas prêmio Nobel, principalmente da física e da química, né? Eu achava que era o máximo. Se eu perguntasse o que eu queria ser o dia que eu pudesse, né, escolher, eu disse que eu quero ser um prêmio Nobel, até preferencialmente de física. Né? Esse era o meu sonho de consumo. Então eu lia muito sobre a biografia dos cientistas. E me chamava a atenção que, ao mesmo tempo em que eles eram geniais enquanto cientistas naquela área que eles estudavam, mas as outras facetas da sua vida eram muito precárias. Então, por exemplo, ele era um prêmio Nobel, não importa quem, tá? Mas era alcoólatra, o outro batia na mulher, o outro roubava informações dos seus colegas, o outro trapaceava com os colegas. Enfim, era um elenco de coisas erradas, coisas imaturas e até de desvios mesmo, que vinham junto com aquela característica, aquela inteligência acima do normal, né? Quando de repente eu me dou né, com a biografia do Niels Bohr e vi o diferencial dele para todos os outros cientistas prêmio Nobel que eu tinha pesquisado, né? Ele era, e claro que eu não estudei a vida dele a fundo, aliás, eu me coloquei a partir de agora, eu vou procurar conhecer a fundo e escrever talvez uma biografia dele para estudar, já que eu determino que eu constatei que ele é um pré-intermissivista, e estudar a biografia de um pré-intermissivista, né? Que ele seria um bom exemplo. Mas, no momento, eu não tenho grandes assim, informações. Mas ele nasceu em 1885, morreu em 1962.
Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1922, mas ele era assim, ele tinha uma família bem estruturada, ele era um bom companheiro para a mulher, ele era um bom pai para os filhos, ele era excelente colega para os colegas, ele era um colega assim, leal, né? Ele procurava ajudar os seus colegas, não só enquanto de cientista para cientista, mas de pessoa para pessoa, né? Ele era muito assistencial com seus alunos, não é? Não se detectou nenhum grande gap, assim, nenhum defeito maior nele, né? E eu disse, mas engraçado, como ele é diferente dos outros, não é? Mas eu não conhecia a Conscienciologia, muito menos essas ideias todas, né? Mas aquilo ficou gravado para mim. Até que, numa outra oportunidade, já conhecendo a Conscienciologia, já como professora da Conscienciologia, eu fiquei sabendo de alguém que tinha visto o Niels Bohr, né? Como consciência extrafísica, visitando um curso, o Heterocrítica, no CAEC, enquanto Consciex, que fazia parte de uma turma de curso intermissivo. Ele estava visitando o curso Heterocrítica, né, junto com o professor do curso intermissivo e outros alunos do curso também, para ver como é que funcionava, porque ele iria ressomar na Conscienciologia, né. Então, eu tenho por hipótese que essa informação é verdadeira. Conhecendo a biografia dele, como eu conhecia, os dados principais, torna essa hipótese muito real mesmo, de que ele tenha sido, ou seja, realmente hoje uma Consciex, preparando um curso intermissivo, né, para uma ressoma posterior, já com uma proexis, e dentro da Conscienciologia, né. Então, estudar a vida dessa pessoa vai nos ajudar até a conhecer mais facetas de um pré-intermissivista, porque isso é uma novidade para nós. A gente ainda não tem muitas informações sobre quem é essa Consim pré-intermissivista, né? Então, continuando, pessoal, nós estamos terminando o nosso tempo, né? Rapidamente, que outros marcadores seriam a idade cronológica, a idade funcional e a intermissão formal, também a gente já falou. E tem alguns, assim, muito rapidamente, alguns fatores dificultadores, tá? Do aproveitamento, quer dizer, como aproveitar a longevidade para que a gente possa evoluir, né? Então, tem fatores que facilitam e fatores que dificultam. Entre os fatores dificultadores, tem os fatores que são intraconscienciais, são dentro da consciência, e os extraconscienciais. Entre os extraconscienciais, a gente tem uma coisa que prejudica esse aproveitamento, é a desvalorização da maturidade e a assunção da juventude como um valor em si, que isso permeia a sociedade aonde o idoso vive, que é a sociedade convencional, né? Então, hoje em dia, a maturidade não é uma coisa muito valorizada. O que é valorizado é parecer jovem, é ter aparência de jovem, é ter um estilo de vida de jovem, é se vestir como jovem, né? Ter comportamentos de jovem. Então, uma pessoa, à medida que vai ficando mais velha, ela vai perdendo prestígio, porque ela deixa de pertencer àquela parcela da população que que é jovem, né? Mas, na verdade, a velhice acaba sendo desvalorizada porque, em primeiro lugar, se desvalorizou a maturidade, né? Então, assim, ninguém mais valoriza muito o compromisso, a responsabilidade. É muito melhor a gente ser autêntico e falar o que pensa a qualquer hora, fazer as coisas de qualquer jeito, não é? A gente vê aí muitas mulheres idosas vestidas como as suas netas, né? Muitos homens idosos de moto, motoqueiro que nem os netos, né? Tentando parecer jovem, porque hoje em dia, juventude não é mais assim aquela faixa do ciclo da vida humana, né? Ela é um valor em si. Então todo mundo pode ser jovem. Você está com ruga, faz uma plástica, está de cabelo branco, pinta o cabelo, faz um regime, usa uma roupinha mais jovem, mente a idade, né? Se comporta como jovem, aí a pessoa se torna mais valorizada. Agora, aquela pessoa que quer viver a sua maturidade, viver os seus traços fisiológicos,
de pessoa madura, sendo respeitada por isso, ela vai perdendo valor nessa sociedade, né? Então isso, na verdade, é um dificultador, né? E finalmente, pessoal, eu vou passar aqui rapidamente, eu vou deixar a listagem toda que eu fiz passo a passo, para os dificultadores mais comuns que costumam, que são interconscienciais e que costumam dificultar o aproveitamento da longevidade. Um é a neofobia, né? Então, assim, as pessoas idosas são neofóbicas, entende? Elas têm a tendência de ser, então tem que cuidar muito isso, entende? Às vezes a pessoa idosa não quer mudar nada, às vezes nem a cadeira de lugar, a poltrona não pode sair do lugar, né? Então essa neofobia é uma coisa que a pessoa idosa tem que ficar atenta para combater isso. A outra seria a falta de autoconscientização, que a gente já falou, né? A pessoa não sabe que é uma consciência, pensa que é um ego humano, né? Então ela não sabe dos veículos que ela tem, não sabe que ela vai continuar viva, não sabe que vale a pena apostar em continuar, em preservar sua cognição, em aumentar a sua intelectualidade, porque isso vai ser aproveitado em outras vidas, né? A baixa autoestima mental somática, muitas vezes a pessoa idosa ela não quer saber de estudar, voltar a estudar, não quer saber de ler, e isso é um dos grandes fatores da manutenção da memória, porque ela acha, eu estou velha, eu sou burra, eu não pude estudar, não é? Então para mim é mais difícil, e ela deixa. A aposentadoria precoce é outra coisa, já que o aposentado pode se aposentar com 60, 65 anos, e ele pode estar no vigor físico, né? A aposentadoria muitas vezes é precoce, né? Ele acaba depois vindo para casa, ele perde a sua identidade profissional, que às vezes era a única que ele tinha, né? Fica mais suscetível de ficar deprimido, não se preparou para usar utilmente o seu tempo. Então, de muitas formas, a gente percebe que se aposentar sem ter um plano antes, né, não é uma coisa muito adequada. Às vezes as pessoas, né, aí se aposentam e começam a beber, se aposentam e ficam deprimidas, se aposentam e começam a agir como crianças, não é? A frequentar bailinhos, e aí a frequentar bingos, e aí a sua longevidade acaba sendo desperdiçada, né? Agora, principalmente, o maior dificultador é a falta de metas para viver. Porque para o jovem, a gente pergunta, para a criança pergunta, né? O que tu vai ser quando crescer? Para o jovem, adolescente, qual é o que vestibular tu vai fazer? Né? Aí se é adulto, quando que casa, quando que tem filho, quando que vai chegar a diretor lá na sua profissão, enfim, para cada etapa da vida, todo mundo sabe que tem aquelas demandas que são as metas para se viver. Agora, para depois da aposentadoria ou para depois dos 65 anos, ninguém faz plano. Né? Ninguém pergunta assim, o que tu vai ser quando envelhecer? No que tu vai trabalhar quando tu te aposentar? Porque vejam, a aposentadoria é para o soma, a consciência não se aposenta, a consciência está sempre ativa. Né? Então ela até pode se aposentar da profissão que ela tem e partir para um voluntariado, partir para uma outra atividade que ela tenha mais, ela possa ter mais ganhos evolutivos. Mas alguma atividade a sério, profissional mesmo que seja, porque voluntariado é profissionalismo, né? Ela não é amadorismo, não é diletantismo. Então, assim, ser um profissional, voluntário ou de qualquer outro nível, é muito importante para a consciência, né? E se puder ser um voluntariado conscienciológico, melhor ainda, porque ela vai usar o próprio tempo de trabalho para estar se melhorando na medida em que ela vai, então, se capacitando para auxiliar mais aos outros. Gente, o nosso tempo, infelizmente, terminou. A gente poderia falar muito mais coisas que falou até agora. Eu gostaria de ter avançado mais nesse assunto, né? Peço desculpa de não ter podido assim, ir respondendo as perguntas à medida que ia chegando, porque é difícil, viu, pessoal? O dia que vocês estiverem aqui no meu lugar, dando palestra online, vocês vão ver que não é muito fácil, a gente concatenar tudo isso
que é estar lendo as perguntas, estar respondendo e ao mesmo tempo controlando o tempo, né, para não deixar de falar o mais importante. Agradeço então muito, muito a presença de todos vocês. Espero que o que eu tenha trazido, que foi o resultado dos meus levantamentos, tenha sido útil para vocês também, como foi para mim. Para mim foi muito útil, né? Mas que seja também para vocês, né? E me coloco à disposição para, continuando esse tema, né, poder estar escrevendo livros, fazendo artigos, até um curso, né, para que a gente possa estar continuando discutindo essas questões todas que a longevidade traz, junto com evolução e junto com proexologia. Estamos fora do ar? Então é isso, agradeço muito e até uma próxima vez, pessoal.